Queridos amigos, no dia de hoje a gente vai estar respondendo algumas perguntas, algumas questões. Essas questões, na sua maioria, foram questões formuladas por pessoas que assistiram aos nossos vídeos do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo gradativamente, já estamos no último capítulo sobre preces e de vez em quando a gente recebe uma série de questões. E hoje o nosso estudo não vai ser um estudo de algum item, de algum capítulo do Evangelho, mas vai ser sobre algumas perguntas. E eu adicionei ainda algumas outras perguntas sobre outros temas, inclusive relacionados também a questões que dizem respeito ao estudo da obra Libertação, de André Luiz, que é um estudo que a gente está fazendo também no canal. Quem está acompanhando o canal sabe do estudo da obra de Libertação. E algumas pessoas fizeram também perguntas sobre o estudo da obra de Libertação e iremos agora ter a oportunidade de responder. Portanto, tanto questões de libertação como questões da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Orar por alguém traz algum benefício para a pessoa? Mesmo que a pessoa não acredite ou não queira ajuda, a prece sempre possui benefícios, sempre carrega consigo benefícios que não são totalmente compreendidos e que não são totalmente alcançáveis por nós. A prece sempre tem efeitos positivos e nem todos a gente consegue contemplar esses efeitos positivos, mas sem sombra de dúvida, há efeitos positivos na prece. Se é um caso de uma pergunta pessoal, continue orando pela pessoa. É óbvio que a prece não tem o poder de mudar a pessoa, até porque a obra de Deus não é obra de violência. Nós não iremos mudar a pessoa na base da prece, porque essa mudança seria contraproducente, não seria espontânea. A obra de Deus é uma mudança espontânea, uma mudança que o próprio sujeito faz de uma maneira em que ele se sente espontaneamente aderido e engajado e não a mudança de fora para dentro. Por melhor que seja, as mudanças de fora para dentro são mudanças que não são esperadas pelos espíritos superiores, porque as mudanças de fora para dentro normalmente não são legítimas. Então a prece não tem esse propósito de mudar a pessoa. Eu oro por alguém e a pessoa muda, porque a minha prece alcançou ele e mudou ele na base da violência. Não, só quando a pessoa quiser. E os espíritos chegam a permitir que a gente erre para que a gente aprenda com o erro. Num olhar humano bem infantil e material, a gente diria, meu Deus, está sendo conivente com o erro, a pessoa está errando e o espírito não está fazendo nada. Não. Os espíritos fazem, tentam ajudar, mas se a pessoa quer, se a pessoa não concorda com a ajuda, é que nem você tá com alguém querendo ajudar alguém, de repente uma pessoa tá, sei lá, viciada em drogas, eu sempre dou esse exemplo, viciada em drogas, e você quer ajudar, e a pessoa não quer ajuda, nem concorda com a ajuda, o que adianta você ficar insistindo? Isso seria violentar-lhe o livre-arbítrio, seria gerar, inclusive, irritação, seria gerar um atrito desnecessário e prejudicial. Melhor seria você esperar, você respeitar a pessoa e aguardar que a pessoa desperte e ajudá-la orando por ela. Então a oração sempre tem benefício, mas não tem o propósito de mudar a pessoa. E às vezes, aí sim, às vezes muda a pessoa porque a oração irradia vibrações positivas, proporciona ali o envolvimento em vibrações saudáveis do sujeito e aí ele, envolvido nessas vibrações, pode se sensibilizar com a vibração que receba e aí sim decide modificar. Seja porque já cansou do erro, seja porque saturou-se já do desequilíbrio, da enfermidade, das escolhas que fez. E a oração foi uma ajuda proporcionada pela nossa irradiação e, sobretudo, pelo pedido aos espíritos bons que vêm e sugerem bons pensamentos e intuem para que a criatura mude. E ele acolheu em determinado momento essa inspiração e mudou. Não é que a colaboração que ajuda seja insuficiente, seja insignificante, que não tenha nenhuma utilidade. Não, tem utilidade, mas cabe à criatura, de alguma forma, acolher a ajuda espiritual que a prece proporciona, né? Tenho uma compulsão sexual. Não adianta eu orar. E isso não está resolvendo nada. A oração para esses quadros não seria inócua,
De maneira nenhuma. Mas a prece não vai mudar a sua compulsão sexual. A compulsão sexual é um desafio que você traz dentro de você mesmo, no seu espírito. A compulsão sexual, portanto, tem problemas e tem raízes muito profundas. Algumas desta encarnação, seja uma iniciação sexual precoce e perturbadora, seja o contato sexual na adolescência ou até mesmo na infância de uma forma equivocada, de uma maneira que incentivou ao vício, o contato às vezes com pornografia, especialmente a meninos jovens, muitas vezes acaba desencadeando uma compulsão sexual, seja por fatores de outra encarnação que você traz. Então é um quadro clínico muito, muito grave, que necessita de atendimento, mas a oração sempre é benéfica. A oração pode lhe ajudar sim, pode ajudar muito. A oração vai lhe abrandar. Se você fizer um prece legítima e se você se habituar a exercitar-se a orar de maneira periódica, tenho quase certeza que se você orar de maneira genuína, você vai sentir a diferença. E tenho certeza que vai fazer a diferença, mesmo que você não sinta, mas vai fazer a diferença na sua vida, porque ao orar, você talvez não resolva o problema da compulsão sexual, mas você vai ter mais força e o impulso sexual vai ser mais abrandado, como diz o Espírito Santo Agostinho em mensagem A Felicidade que a Prece Proporciona, vai diminuir o calor e o fogo das paixões. Então vai diminuir essa tensão psíquica proporcionada pela compulsão. É claro que não vai resolver todo o problema da compulsão, porque a prece não tem o seu objetivo, mas vai lhe dar forças, vai lhe dar repertório, vai lhe dar recurso emocional. E se você se habituar a orar de maneira consistente, eu não tenho dúvidas que a ansiedade que a compulsão proporciona dentro de você vai diminuir de maneira significativa e vai lhe dar condição e fôlego para aí sim fazer o seu trabalho. É necessário também dizer que se a prece for utilizada em concomitância com os tratamentos disponíveis, é necessário que você busque a psicoterapia, é necessário que você busque as terapêuticas variadas, é necessário que você faça exercício de respiração, concentração, meditação, aquilo que se convencionou chamar de mindfulness, que você faça tudo isso e não tenho dúvida que você vai melhorar sobremaneira. Não tenho dúvida que você vai sentir o resultado. E se for o caso, busque tratamento, inclusive terapia psiquiátrica, porque há quadros de compulsão que precisam de medicação. E a prece, em qualquer situação dessa, vai lhe ajudar a melhorar mais rápido, a sair da patologia, a aderir melhor ao tratamento, a produzir substâncias químicas cerebrais e também disposição psíquica e a, sobretudo, lhe acalmar. Porque no caso da compulsão sexual, temos um quadro clínico que é muito ansiogênico e que vai lhe ajudar na estratégia comportamental e de ir diminuindo os comportamentos compulsivos. É como se fosse uma espécie de redução de risco, né? de redução de dano. Então, tudo isso a prece pode ajudar sobremaneira. Ademais, no caso das compulsões sexuais, quase sempre há também um distúrbio espiritual. Isso é, uma sincronização de outras mentes sexólatras e compulsivas que se aproveitam da sua fragilidade de temperamento, o seu traço psíquico que você traz e que é merecedor de todo o tratamento, para que essas entidades otimizem e fortifiquem e fortaleçam a compulsão sexual. A prece quebra essa conexão com essas entidades. Continue orando. Se não está resolvendo, poderia ser bem pior sem a contribuição da prece. Então continue orando, porque vai chegar um momento que você vai ver, vai conseguir perceber o efeito da prece na sua vida, especialmente se você faz de maneira sentida, se você realmente se entrega à prece, se você conversa e se abre com seu anjo de guarda, verbalizando o desejo de superar, porque às vezes a gente ora de maneira maquinal e de maneira ritualística, de uma maneira assim só pro forma, para dizer para os outros que a gente orou, mas no fundo a prece é só dos lábios e no fundo a gente quer continuar com o prazer que o vício proporciona. Porque o vício sempre tem embutido um certo prazer, ainda que seja um prazer destrutivo.
ou autodestrutivo. Então ore de maneira sincera, de maneira legítima, realmente com desejo de se libertar do problema. E não, eu vou orar aqui só para dizer que eu estou orando e no fundo eu quero continuar com o prazer que está me matando e matando as pessoas ao meu redor. Se for alguém que está com um vínculo matrimonial, portanto, um vínculo de um casamento e tem uma compulsão sexual, essa compulsão sexual também gera danos, por exemplo, no companheiro ou na companheira. Porque às vezes a pessoa compulsiva, seja compulsiva na relação, que às vezes acaba estragando a relação e gerando lesões na alma, porque o parceiro muitas vezes não consegue acompanhar aquela compulsão, seja apelando para buscas sexuais variadas, que também magoa profundamente o parceiro. Em outra situação, faça essa reflexão na prece, porque a prece serve também para você refletir a respeito da sua vida, e se você não vai se modificar totalmente a respeito dos problemas e da compulsão sexual, do quadro total, vai lhe ajudar sobremaneira a resolver essa questão. Minha família vive em briga nesse período de quarentena e confinamento social, em que a oração pode ser útil. A oração pode ser útil para ajudar você a ficar equilibrado diante da família que está brigando. A gente sempre tem a tendência de eu quero orar para resolver o problema dos outros. Eu estou orando, não está adiantando porque ninguém está me tratando bem. Eu oro, mas a minha família não me compreende. Então, no fundo, a sua oração é para fazer com que todo mundo seja compreensivo com você e você não compreender os outros. Não, a oração é para abastecer você de equilíbrio, para que você não seja afetado pelo salseiro, pela confusão familiar. A oração não tem o propósito de modificar a conduta, de corrigir a conduta de ninguém, principalmente de quem não quer ser corrigido. A oração tem o propósito de reabastecer-se de forças, de gerar equilíbrio em você para que você não se contamine e fique desequilibrado também. E aí você fica bem. A família pode estar quebrando o pau e você tranquilamente, sem se afetar, porque a oração fez você uma pessoa harmonizada, uma pessoa tranquila com você mesmo, e as pessoas estão lá quebrando o pau, como se diz popularmente, se engalfiando, e você é equilíbrio, e a oração tem o propósito de fazer luz na sua vida para que você, mesmo em silêncio, seja a luz na sua família. Porque eu não tenho dúvida que se você for harmonizado na sua família, mesmo a família quebrando o pau, a sua postura harmonizada já está fazendo diferença na sua casa. Mesmo que a casa não se modifique, mas a sua postura harmonizada já é uma diferença. Agora, se você entrar no jogo do pugilato verbal e emocional, das lutas variadas psíquicas, aí você só está somando esforço e não está fazendo a diferença. Se você for a única diferença, não pense que você está fazendo um trabalho de formiga que não adianta nada. Não pense que você está sendo ali inútil diante do vendaval. Pelo contrário, no vendaval é que o equilíbrio chama mais atenção. Da mesma forma que é na escuridão que a luz se faz mais necessária. Então a prece tem esse objetivo. Agora é claro que se você tem espaço para orar em família, é claro que a oração em família faz um grande bem em família. E é claro que se você ora em família e a família dá esse espaço, é claro que a oração tem o objetivo de dulcificar os sentimentos, de tranquilizar os corações, o comportamento, e tenho certeza que a família é modificada, ainda que não se modifique, repito, de um momento para o outro. Porque a modificação, meus amigos, de um momento para o outro, tem a ver com paixões muito arraigadas e hábitos que às vezes não se transformam de um dia para a noite, como acontece com a gente. Quantos de nós que estamos orando, estamos insistindo, mas isso não significa que mudou e que mudamos completamente as nossas paixões e imperfeições. Mas, se estamos orando e estamos perseverando nos bons propósitos, estamos no caminho certo, à semelhança dos grandes apóstolos e referências que também fizeram a mesma coisa. A prece para pedir a corrigenda de um defeito pode ser considerada uma forma de terapia com Deus, sem a menor sombra de dúvida. A prece é uma espécie de terapia. Eu comentei em um dos capítulos do estudo do Evangelho que a prece é uma espécie de terapia sem dúvida, porque
Da mesma forma que você vai ao terapeuta e você conversa com o terapeuta, e não é a mesma coisa de você conversar sozinho, porque com o terapeuta, não é porque ele fala... Claro, ele pode pontuar, ele pode falar, ele pode agregar a nossa vida com reflexões e com considerações, mas mesmo quando o terapeuta fica em silêncio, o fato de eu estar dividindo com alguém faz com que eu ouça aquilo que eu falo e eu reflita sobre os meus conteúdos de tal forma que eu mergulho mais em mim mesmo e eu passo a refletir mais profundamente sobre a minha vida, passo a me conhecer melhor, passo a me notar, passo a ouvir o meu discurso que não tem o mesmo potencial de escuta a respeito do meu discurso quando eu estou sozinho. No caso da prece, como eu estou fazendo uma prece sozinho fisicamente, mas eu estou dialogando com Deus ou dialogando com o mundo espiritual, eu estou numa espécie de diálogo, que não há resposta concreta no sentido verbal material, mas há, além das intuições espirituais, os conselhos espirituais que me surgem à cabeça, há um processo terapêutico, sim, de eu ser escutado, de eu estar com a sensação de ser escutado, porque eu estou numa conexão, a semelhança da conexão que eu estabeleço com o terapeuta, uma conexão de confiança. Então, se eu estou fazendo uma oração sincera, não é a mesma coisa de eu estar falando sozinho, porque eu não me sinto sozinho, essa é a conexão, e com essa conexão que eu estabeleço, essa conexão que eu estabeleço também me faz elevar o pensamento e me faz sintonizar numa faixa mais pura, numa faixa psíquica mais sutil, me faz realizar uma espécie de higiene psíquica mental, porque em uma sintonia mais elevada eu me abrando psiquicamente, é como se eu respirasse um oxigênio mais puro, mais sutil. Então, psiquicamente, eu faço uma espécie de higiene, de faxina mental, de limpeza mental. Então isso já é uma espécie de terapêutica, portanto, de uma terapia bastante especial quando a oração é realizada e é vivenciada com profundidade e com intensidade. Porque o remorso e o tédio são bênçãos para os espíritos encarnados ou desencarnados, mergulhados nos erros e aflições. Porque o remorso e o tédio também têm potencial de modificação. Tudo na providência, mesmo aquilo que a gente considera o equívoco, mesmo aquilo que a gente considera o mal, às vezes é uma experiência que vai conduzir o indivíduo ao acerto futuramente. Quem olhasse o Saulo de Tarso não veria o apóstolo Paulo futuramente. Quem olha o anjo não imagina que ele já foi um espírito primário também. Então, o remorso e o tédio são recursos valiosíssimos, embora dolorosos, que faz a criatura endurecida no erro ou na aflição despertar. Então, sem sombra de dúvida, tem o seu papel. No caso do remorso, embora não seja ideal, não seja saudável, o remorso nunca é bom, e nunca faça apologia da culpa patológica, da culpa. Mas, conforme dizia Freud nas suas obras, e Joana de Ângeles afirma isso no livro Amor Imbatível Amor, capítulo Queda e Ascensão Psicológica, que ela vai dizer, embora negativo, e embora o trabalho do homem é superar a culpa patológica que bombardeia a si mesmo, que gera prejuízos da sua saúde, que gera malefícios, que afinal não vai adiantar, não vai corrigir o erro que foi feito, ainda assim, o remorso teve um grande papel na história das culturas e das civilizações. Se não fosse o remorso, o ser humano não teria freio nenhum, e a humanidade estaria num caos e em problemas muito maiores do que experimenta hoje. Foi graças ao freio de certos limites morais, muito mais conscienciais do que a lei. A lei tem o seu papel, mas muito mais freios morais conscienciais e o remorso que fez o ser humano não extrapolar ainda mais de toda a selvageria e toda a barbárie que ele já se permitiu. O remorso, o papel do remorso, seja de maneira sutil, seja de maneira violenta, foi também contribuidor, foi também um elemento importante para construir a vida em civilização e a vida em sociedade que reprimiu parte dos nossos instintos mais agressivos para conviver com o próximo, porque a vida instintiva 100% é incompatível com a vida em sociedade, em civilização. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí o remorso. No caso do tédio, a gente tem o espírito cometendo erros, cometendo equívocos, cometendo mal, e um dos efeitos é o tédio, porque o mal causa o tédio, causa vazio interior, e esse vazio vai fazendo com que o espírito desperte, no sentido de perceber que ele está saturado de fazer o mal, e o mal não tem lhe dado benefícios, e começa a despertar a sua sensibilidade para outro caminho.
Então o tédio vai gerar uma consciência maior de responsabilidade e o remorso também, que vai sair da culpa patológica para um arrependimento responsável, não mais de auto se punir, mas de errei, me conscientizo que errei, me dou conta dolorosamente que errei e me proponho a não errar mais. Me proponho a corrigir esse erro. Essa é a proposta do arrependimento saudável, o arrependimento produtivo. No livro Libertação, Matilde fala na dificuldade e no tempo em que demorou para se aproximar de Gregório. Por que isso acontece? Porque cada espírito tem o seu tempo. Na obra Libertação a gente tem Gregório, um espírito com séculos do mal, revoltado no além. Matilde, a mãe dele, sabia disso, era necessário que desse tempo ao tempo, que ele amadurecesse as experiências, mas isso não quer dizer virar as costas para o filho. O tempo todo ela mandava mensageiros, emissários, e ela mesma visitava o filho para tentar sensibilizá-lo, mas sabia que aquilo era obra do tempo, que ele havia chafurdado e mergulhado tanto na revolta, na mágoa e no mal, que era necessário que o tempo passasse e ele próprio se saturasse também do mal, ou abrisse campo no seu mundo emocional com o tempo, para sim a interferência do bem e aquela interferência gerasse ressonância, gerasse resposta positiva, gerasse, portanto, resultado. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí, no caso de Libertação, a sabedoria dos bons espíritos, e Matilde não deixou de encaminhar ajuda, tanto é que o livro, no seu início e na sua metade, é Gúbio, um benfeitor espiritual, visitando a região para ir sensibilizando alguns companheiros de Gregório, a fim de mais tarde gerar a reação de Gregório, para Gregório também ser ajudado. E Gúbio era um espírito benfeitor, emissário e colaborador de Matilde, mandado pela própria Matilde. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem essas questões. Por que o homem terrestre precisa ser livre do egoísmo? Porque o egoísmo é uma forma de infantilidade. O homem terrestre precisa ser livre do egoísmo, como precisa ser, de alguma forma, ser livre da infantilidade, como precisa também ser livre da imaturidade que a criança tem. Da mesma forma que a criança tem a imaturidade da posse em relação aos seus brinquedos, o homem precisa libertar-se do egoísmo, que é uma espécie de primarismo, herança do seu primarismo da evolução. O egoísmo é uma paixão decorrente do seu primarismo animal, e por isso ele precisa se libertar. Não que ele precisa no sentido de que é obrigado a, porque a obra de Deus, como eu disse, não é de violência, mas que inevitavelmente, na evolução espiritual, ele vai perceber que o egoísmo causa sofrimentos e malefícios para ele mesmo. O egoísmo no sentido do narcisismo, isso é, do bem exacerbado em relação a si mesmo, e do apego às coisas para si, e do desejo das coisas e das pessoas como objeto, é uma forma de degradação moral que causa mal-estar a ele mesmo e gera baixa autoestima e falta de auto-amor. Porque, na verdade, egoísmo e auto-amor são coisas distintas. O indivíduo que se ama, ele evolui espiritualmente. O egoísta não se ama, ele deseja. E desejar é diferente de amar. Então, nós temos, portanto, essa diferença e o amor verdadeiro, espiritualmente falando, o amor verdadeiro, quando eu digo o amor evoluído espiritualmente, é aquele que consegue amar sem possuir. Né? Amar sem possuir. O egoísmo é uma forma de amor primário, o desejo da posse. Mas é um amor que ainda causa mal-estar para o outro e em relação a ele mesmo também causa sofrimento. Por isso que o amor terreno é um amor que gera sofrimento, porque está contaminado com boa dose de egoísmo. Daí a gente vê, o amor de mãe é fantástico, etc. É um amor incondicional, mais próximo do amor divino. Mas a gente tem que conceber que mesmo a mãe terrena tem as suas imperfeições. Tendo imperfeições, ela ama o filho de maneira profunda, mas ainda também contaminada com uma certa dose de egoísmo, né? Já que o egoísmo é a gênese de todas as imperfeições humanas. Então, sem dúvida nenhuma, o egoísmo está ali envolvendo as imperfeições humanas e contaminando o nosso amor, e o nosso afeto, as nossas relações e assim por diante. Então, o egoísmo é uma infantilidade, um elemento de atraso que vai ser vencido mais cedo ou mais tarde com o desenvolvimento das virtudes espirituais para libertar o homem, porque causa mal-estar a ele mesmo. Por fim, a última questão. A quem compete a responsabilidade do aperfeiçoamento do mundo? A nós.
A nós. A quem compete a responsabilidade do aperfeiçoamento do mundo? A quem perguntou e a quem respondeu essa pergunta. Ou seja, a toda pessoa que pensa sobre isso. Não achemos que o aperfeiçoamento do mundo vai ser feito por um político, por um decreto. Não vai. Os políticos, as leis, as mudanças sociais são bem-vindas no sentido de melhorar as condições externas do mundo, mas não vai resolver os problemas profundos da humanidade. Os políticos não têm poder para isso. Se fosse uma questão apenas de eleições, a gente estaria, de alguma forma, em outro patamar. Não é. Não é. Né? E eu não estou falando aqui defendendo político nenhum, porque eu acho que a política humana precisa melhorar muito em vários aspectos. Mas não significa isso. Não vai ser resolvido pelos outros. Os outros têm que mudar, a sociedade tem que mudar. Não. O aperfeiçoamento do mundo compete àquelas pessoas que já estão preocupadas com o aperfeiçoamento do mundo, porque aquelas que ainda estão dormindo psicologicamente, elas ainda não despertaram. E não adianta a gente ficar se preocupando com elas. A gente tem que se preocupar com a gente e com aqueles que estão interessados, como vocês aí que estão assistindo, estão interessados em se melhorar como pessoas. Essas pessoas é que cabe o aperfeiçoamento do mundo. O aperfeiçoamento do mundo está nas mãos dessas pessoas que já despertaram, ou seja, nós. Porque aqueles que estão endurecidos ou insensíveis, dormindo, né? Dormindo o sono psicológico, como se fossem sonâmbulos, esses, meus amigos, ainda não vão mudar agora. Não vão mudar de uma hora para outra. Né? Eles vão despertar no momento deles. Por várias condições. A nossa tarefa, como a parábola do semeador, é jogar a semente. Veja que na parábola do semeador, o semeador não fica se preocupando se vai semear ou não. A tarefa dele é jogar a semente e ir adiante. Ajudar e passar, ajudar e passar. A gente ajuda para que esses possam despertar. Mas o despertamento, o pacote completo do despertamento não está em nossas mãos. O que cabe em nossas mãos é semear. Mas em que momento aquela semeadura vai gerar o despertamento no próximo, o despertamento nas outras pessoas, aí não nos cabe. E é claro, se preocupar também com a nossa iluminação, que é o mais principal, e a iluminação e o interesse daqueles que estão interessados nessa iluminação. Aqueles que estão assistindo, por exemplo, aqui, vieram por conta própria. Ninguém colocou uma faca no pescoço, eu assim espero, para assistir esse vídeo. Se estão interessados em assistir, é porque estão interessados em conteúdo dessa natureza. Então a gente se preocupa com esse. Eu não estou preocupado com aquele que não tá vindo assistir o canal, que não tem interesse, porque esses não querem. E é contraproducente a gente ficar insistindo, violentando. Então, a quem cabe o aperfeiçoamento do mundo? Ao indivíduo e não ao coletivo. Anote isso muito bem. Jesus se preocupava com o indivíduo, porque o indivíduo iluminado ilumina o mundo, e não com o coletivo. Ele nunca trabalhou com as pessoas coletivamente, ele trabalhava com a criatura, porque a criatura modificada é um foco de luz e nunca mais se apaga. E com isso vai mudando e vai iluminando outros, naturalmente, né? E não necessariamente fazer uma mudança social de fora para dentro. As mudanças de fora para dentro nunca solucionaram as grandes questões da humanidade. As mudanças significativas sempre foram de dentro para fora. Embora penosas, embora mais devagar, são significativas e são permanentes. Permanentes.